Quando vocês começaram a falar, eu já fui estruturando alguma coisa, mas uma que eu queria mesmo era colocar a secretária, porque eu trabalho numa clínica de oftalmologia, então são duas secretárias, é só eu e o oftalmologista, mas tem muitos exames. Então eu vi assim que quando um paciente ligava para desmarcar, principalmente assim, no início eu fiz teleconsulta, quando eu voltei a atender presencial, os pacientes desmarcavam muito, sintomas de Covid, né, e tudo, e elas não conseguiam colocar outras pessoas, mesmo eu tendo uma lista de espera. E aí eu fui olhando, e eu aquele negócio, olha a mão de vaca, né? Tipo, mas eu já pago o aluguel para secretária, vou contratar uma secretária, vou gastar mais, vou tirar do meu lucro. Pensamento de escassez. Lê Os Segredos da Mente Milionária, com certeza, né? Eu já li, mas ainda é um bloqueio grande, mas já li isso, Pai Rico, Pai Pobre. Mas aí eu falei assim, não, vou ter que investir. Meu marido falou, não, investe, vai valer a pena, você tá tão frustrada aí. E outra coisa, paciente que falta hoje para mim, eu fico frustrada duplamente. Primeiro que é um tempo que eu tô perdendo que eu poderia estar com meu filho. E o segundo, financeiramente. Então, eu não quero perder mais tempo. Acho que você, quando você foi pai também, você não quer ficar perdendo tempo com coisa que não vale a pena. Você Sim. quer ir lá fazer, trabalhar, dar seu melhor e voltar para fazer outra coisa que você gosta. E aí Brincar eu de contratei casinha, a no meu caso. secretária. Sim, eu de bola. Então, assim, resolvi contratar. Não fiz assim, né, aquela forma, o recrutamento como vocês sugeriram, mas contratei uma pessoa que já tinha trabalhado comigo e ela estava desempregada, então já falei, então já vem que eu já conheço você. E nunca mais faltou vaga. Um paciente desmarca em 1 hora, minha cidade é pequena, em 1 hora ela consegue colocar outra pessoa. Então Que isso massa. para mim foi assim, nossa, por que eu não contratei antes? Por Por que 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 eu eu não não contratei ouvi o antes? CVM antes, né? Sim, né? Demorei tanto, tipo, se você for pensar, normalmente uma secretária, né, ganha um salário mínimo, né? Quanto isso de impacto financeiro para a gente não é grande, né? Em vista do retorno que ela traz, Comparando com o retorno que ela traz, exatamente. sim, não tendo Exatamente. essa efetividade, tá conseguindo Exatamente. atender os meus pacientes da forma como eu quero. Aí, isso eu fiz antes do CVM e já comecei também a tentar gravar um pouquinho mais de vídeo, aqueles vídeos para consulta, para mandar e tentar melhorar, fazer os POC. Mesmo antes de entrar no CVM, eu já estava sentando com ela e tentando escrever de uma forma, né, sem saber direitinho. Mas POPs, isso já procedimentos mudou muito. operacionais padrão, que é o manual da clínica, né? O manual, Isso. no caso da secretária, como atender o telefone, como atender o paciente presencial, o que fazer quando o paciente, né? Como cobrar, como falar, enfim. E olha como é, né? Quando a gente não tem conhecimento, a ignorância. Quando a gente vai abrir uma empresa médica, a gente tem que fazer esses POPs de limpeza da clínica. Pelo menos aqui foi solicitado pela vigilância sanitária. E eu falei, mas que bobagem isso! Tem que escrever que o banheiro tem que ser limpo com um balde assim, outro balde assado, como lavar a mão. Eu achava assim isso uma bobagem. Copiei e colei para poder fazer. E aí, quando eu comecei a ouvir vocês, eu falei, meu Deus do céu. Tive outra visão. A Uhum. visão da eficiência mesmo, né? Sim, Das coisas terem um padrão e ficarem mais eficientes. E eu, sim. meu Deus, eu xinguei tanto para fazer um de limpeza, né? O que E não aí está eu escrito não pode ser cobrado, né? não pode ser cobrado. E para mim, que eu até conversei com vocês que eu tenho muita dificuldade. Tipo, eu tenho 30 anos, 33, né? E a minha secretária tem 47 anos. E eu tenho muita dificuldade de lidar com essa questão de mandar ou ser chefe de uma pessoa mais velha. Vem crenças aí que eu já trabalhei na terapia em relação à questão de obediência, né? As pessoas mais velhas, essas coisas. Sim, sim, Então, colocar isso no papel está me ajudando sim. a conseguir conversar com ela sem sentir que, eu nem consigo colocar muito em palavras, mas isso me gera um desconforto muito grande, ter que cobrar de alguém, né, Sim. de funcionários. É porque, que nem você falou, isso tem muito a ver com o que a gente é acostumado, né? Então, é até um gancho importante para falar que o médico ele não é acostumado a ser, ele é acostumado por exemplo, no caso, quem trabalha com cirurgia, ele acaba que aprende ali de orelhada, né, no centro cirúrgico a mandar, faz isso, faz aquilo. Só que isso é o que a gente chama de chefe, mas a gente não aprende a ser líder, né? Que é diferente. Líder é quando você tem
no caso do consultório, você tem ali uns valores, você tem uma cultura, você desenvolve uma cultura, né? E aí você precisa passar essa cultura para alguém, você precisa treinar essa pessoa. E aí quando você coloca nos POPs, você tira a pessoalidade, você deixa tudo isso de lado, entendeu? Você pode sim ter uma relação de amizade, deve, mas os POPs, eles institucionalizam a sua clínica, né? E com eles você transcreve os seus valores para lá. Então, por exemplo, quando você coloca no seu POP de atendimento que todo mundo tem que ser chamado pelo nome, que quando o paciente perguntar do preço, você vai antes falar o valor que você entrega, né? Não o preço da consulta, mas o valor. Né? Por que aquela consulta, né? Por que aquele atendimento é diferenciado? Então você está colocando uma cultura para ela, você está treinando a sua cultura. E assim, é um processo também, né, Tami? Que a gente acaba tendo que entender como um processo. Né? Com o tempo, sim, a gente vai naturalizando isso. Né? Eu passei por isso também, né? Todos nós, eu acho que exatamente por essa cultura de obediência, né? Da gente não poder... Eu sou do Nordeste, lá no Nordeste isso é até crime, né? Assim, contra a cultura, né? Você mandar no idoso, falar com o idoso, responder o idoso, né? Às vezes, enfim, eu fui acostumado a dar pedir a bênção para todos os idosos que passassem na minha frente. Então, mas é um processo, e os POPs, eles ajudam demais com isso, né? E minha secretária, ela tem 20 anos já de ser secretária de médico. Então, ela fala assim, nossa, doutora, ninguém nunca sentou e conversou essas coisas comigo. Então, para ela também é novidade. E eu falo assim, olha, tô fazendo um curso, então eu vou trazer muita novidade para você, uns vídeos. E ela tá super gostando. Mas é diferente para ela também. E ela falava assim, eu não trabalhava dessa forma. Eu falei, então, mas, né, a gente quer fazer assim agora. É um conceito diferente, né, e tal. Sim, é um conceito diferente. Mas ela tá gostando bastante, ela tá aprendendo bastante.